Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aí começando nossa aula síncrona de número 13. Nosso último assunto antes da segunda VA, nós vamos abordar hoje. Lembrando que a prova da segunda VA vai ser realizada semana que vem. Durante a semana do dia de domingo, dia 9, né? Desculpe, dia 8, de domingo, dia 8 até dia 15 de novembro. Então vamos passar aí o conteúdo do último assunto, né? Nós vamos ver hoje a verificação quanto ao cisalhamento em lajes. Para fazer a verificação quanto ao cisalhamento para uma laje, em balanço em particular, né? Tanto em balanço como uma viga biapoiada, se fazem duas verificações, como se fazem também nas vigas. Uma verificação para determinar a necessidade de estribos, já que em lajes não é costumeiro se usar estribos, né? Se faz uma verificação para determinar se a armadura longitudinal resiste às cargas de cisalhamento, né? E também se faz uma verificação quanto à compressão das diagonais de concreto, certo? Aquela treliça clássica, então se aplica aqui na laje também. Então as diagonais comprimidas de concreto devem ter uma resistência maior do que a força de cisalhamento de cálculo. Então vamos aí determinar, como objetivos da aula, né? Vamos determinar as forças cortantes de cálculo na laje, utilizando as tabelas de Rush. Da mesma forma que usávamos para momentos fletores. Nós então temos aí algumas tabelas de Rush que possibilitam o cálculo da força cortante devido à carga acidental e a força cortante devido à carga permanente. Se usam os mesmos parâmetros que usávamos lá para as vigas, né? Para os momentos fletores na laje, né? A tabela de Rush é para lajes, né? Então consideramos uma fatia de laje com 1 metro de largura e determinamos nas tabelas de Rush os coeficientes que vão possibilitar o cálculo da força cortante por largura de laje, por largura unitária de laje, né? Depois disso vamos efetuar a verificação da resistência quanto ao cisalhamento, tanto quanto à necessidade de estribos, como também quanto à resistência do concreto nas diagonais comprimidas. As tabelas que nós vamos usar para determinar as forças cortantes são as tabelas de número 99 a 102 do método de Rush. Então as tabelas são muito parecidas e usam os mesmos parâmetros que usávamos para determinar momentos. Para as cargas permanentes, as forças de cisalhamento devido à carga permanente, nós temos essas fórmulas constantes na tabela de Rush, mas elas podem ser usadas somente quando a laje não tem mísulas. Então é um cálculo bem simples, né? Se determina aí o peso da laje, multiplicando a carga devido ao peso próprio, mais a carga do pavimento, mais a carga do recapeamento futuro, pela largura da laje, né? Essa carga G é uma carga distribuída, uma carga por metro quadrado, né? Multiplicada pela largura da laje, nós temos aí uma força distribuída, linear. Dividido por 2, temos aí a carga, metade da carga para cada apoio, né? Se for laje em balanço, o coeficiente seria de 0,625. Mas na maior parte das vezes, as lajes têm mísula, elas têm seção variável. Então, temos que calcular a carga permanente, multiplicando a área da seção transversal variável, né, pelo peso específico do concreto.
certo? Para determinar a reação que vai definir o valor da força cortante, né? Para as as forças cortantes devido às cargas acidentais, nós vamos usar os mesmos parâmetros que usávamos para as lajes, ok? Vamos usar os mesmos parâmetros que usávamos para a laje. Esses parâmetros são os seguintes: a largura T dividido pela distância entre as rodas, né? T é uma distância medida na linha média da espessura da laje, considerando o espraiamento da carga aplicada pelas rodas, certo? Então temos a largura da roda, uma largura média também, e a carga, considerando que a carga das rodas ela tem uma distribuição de acordo com um bulbo de pressão num cone de 45 graus, né? Medimos essa largura do cone de pressão na espessura média da laje, essa é a distância T. Dividimos pela distância A, que é a distância entre as rodas, no eixo do trem tipo. Temos então esse parâmetro, que é usado para retirar, um dos dois parâmetros que é usado para retirar os coeficientes que vão determinar aí a força cortante devido à carga acidental. Outro parâmetro seria a razão entre Lx e A. Lx seria a largura da laje em balanço, né? O vão em balanço dividido pela distância A, que é igual a 2, também 2 metros, né? Então, com esses dois parâmetros definidos, nós vamos entrar na tabela de Rush, associada às condições da laje em questão, né? Que nesse caso seria ou laje em balanço ou laje biapoiado. Retiramos da tabela os coeficientes K1, K2 e K3, que ponderados com as cargas do trem tipo, a carga P, que é a carga por roda, né, 75 kN, a carga P minúsculo, que é a carga de multidão, de 5 kN por metro quadrado, e a carga P', que é a carga de pedestres, de 3 kN por metro quadrado. Então ponderamos as cargas com os coeficientes da tabela de Rush e multiplicamos pelo coeficiente de majoração dinâmica, né? Que é também função aí do vão da laje em balanço. Então, com a carga devido com a força cortante devido à carga acidental e a força cortante devido à carga permanente, nós fazemos aí uma ponderação dessas forças cortantes, né? E obtemos a força cortante de cálculo VD. Que é uma força cortante devido às cargas aplicadas, né? Então temos aqui a tabela de Rush de número 99. Como vocês podem ver, ela é muito semelhante, é praticamente quase igual à tabela que usávamos para momentos fletores, né? Então os coeficientes T sobre A e Lx sobre A estão aqui, né? O T sobre A está na horizontal, define aí valores que variam de 0,125 a 1, né? E a Lx sobre A varia de 0,5 a 10. Então, de acordo com os valores desses dois parâmetros, nós definimos aqui um intervalo de valores dentro da tabela que vai nos definir aí o valor do coeficiente K1 para essa região da tabela aqui, essas primeiras 8 colunas, né? Define aí o valor do coeficiente K1. O K2 e o K3 vão ser definidos aqui à direita, nessas colunas onde você vê ali o P e o P', né? Ou seja, o P é a representação da carga de multidão e o P' é a carga de pedestres. Aqui temos a tabela 100, que também é usada para lajes, forças cortantes em lajes, só que lajes em balanço, né? A 99, que vocês viram há pouco, que é essa aqui, é para lajes biapoiadas. A número 100 é para lajes em balanço. Certo? Então, o nosso trem tipo classe TB45 estaria aqui entre 30 e 60 toneladas, né? Então, nós usaríamos aqui a tabela de cima. Essa tabela de cima é para determinar as forças cortantes devido à carga acidental.
Então, determinadas a força cortante de cálculo, né? Se existir mísula na laje, podemos aí fazer uma redução dessa carga, considerando essa mísula, né? E essa redução vai levar em consideração aí o momento de cálculo usado para o dimensionamento da armadura de tração. Z seria igual a 0,9 vezes a altura útil, como está escrito aqui embaixo, né? É o braço de alavanca da flexão. Tangente de ΔC é calculado de acordo com essa fórmula aqui de baixo, onde você tem aí a diferença entre as alturas máxima e mínima da laje misulada, da mísula da laje, né? Dividido pelo comprimento da laje XM. Então essa é a tangente de ΔC. E aqui, e o segundo fator aqui também coloca aqui em função de θ. Θ seria o ângulo das bielas da treliça. Nós vamos adotar aqui 45 graus para a treliça clássica, certo? Então você, aplicando aí esses parâmetros na fórmula, você consegue reduzir a força cortante de cálculo para um valor um pouco menor, né? Outra verificação seria, aliás, a primeira verificação seria com relação à necessidade de armadura na laje. Se a resistência VRD1, que seria a força cortante resistente da laje, VRD1 for maior que a força cortante de cálculo, nós podemos dispensar a armadura de cisalhamento. Essa força resistente de cálculo VRD1 é determinada por essa equação aqui, né? Que seria a função da tensão de cisalhamento resistente da laje, que seria 25% do FCTK inferior sobre o γC. O FCTK inferior seria calculado por essa fórmula aqui, que é a função do FCK, né? O outro parâmetro aqui seria esse K, né? Esse K seria um valor adimensional, que seria 1,6 menos a altura útil. Ele não pode ser maior que 1, ok? Aliás, ao contrário, ele tem que ser maior que 1. Ele não pode ser menor que 1. O ρ1 seria aí a taxa de armadura na seção da laje, na seção de apoio da laje. Seria a armadura de aço, a área de aço dividido pela área de concreto da laje. Essa área de concreto consideraria uma largura unitária, com 1 metro, né? Então temos aí a taxa geométrica da armadura de tração, certo? Considerada no apoio da laje, ou até 2H, ou até 2 vezes H, uma distância de 2 vezes H do apoio. Então, com esses parâmetros ainda, o σCP seria um valor igual a 0 se a laje não for protendida. BW é a largura unitária da laje, que é 1 metro, e D é a altura útil. Então, com isso nós consideramos aí, determinamos a força resistente VRD1, que vai ser usada aí para verificar se a laje necessita ou não de armadura de cisalhamento. Outra verificação que se faz, a segunda verificação, seria quanto à resistência das diagonais comprimidas de concreto. Então determina-se aqui uma força de cisalhamento resistente VRD2 por essa equação aqui apresentada, né? Que é a função do αV1, que é aí um valor menor que 0,5 em função do FCK, né? O FCD, que seria o FCK dividido por 1,4. BW e D são as dimensões da seção transversal da laje. BW é a largura unitária e D é a altura útil. Então com isso se determina aí o VRD2. Nós fizemos aqui uma macro demonstrando para vocês como se calcula aqui um exemplo. Vamos fazer um estudo de caso de uma laje em balanço, né? Vamos verificar para essa laje em balanço dada nessa seção transversal com um vão de 165 centímetros, uma espessura variável que no apoio é de 25 centímetros e a menor espessura aqui seria de 20 centímetros, né?
Então ela tem uma mísula. Então, com todas essas dimensões apresentadas aqui, vamos fazer a verificação da resistência ao cisalhamento dessa laje. Vamos considerar que a armadura de tração calculada para essa laje tenha sido de 30 centímetros quadrados. Então vamos verificar a armadura com relação à força de cisalhamento, né? Então nós fizemos aqui uma macro colocando o passo a passo dessa verificação em equações mostradas aqui e implementadas aqui através de uma programação aqui no próprio PowerPoint, né? A gente fez uma macro para facilitar aí o uso de vocês também. Vocês podem usar isso aqui para fazer a resolução dos exercícios que a gente propôs lá no AVA, né? Então é dado também o coeficiente de impacto dinâmico de 1,417. Então, a primeira coisa aqui é determinar a força cortante devido às cargas permanentes, né? Como a laje é misulada, nós não podemos usar aquelas fórmulas dadas na tabela de Rush, que são bem mais simples, né? Nós vamos calcular aqui todos os elementos que compõem aqui a seção transversal da laje em balanço, que são eles: a defensa de concreto, a barreira, né? O pavimento e a seção e a própria laje, o peso próprio da própria laje. Então, o cálculo da carga, o peso da defensa, seria a área da seção da defensa vezes o peso específico do concreto, né? A área da defensa é dada aqui, é 0,23 metros quadrados. O peso específico do concreto é de 25 kN por metro cúbico. Então, o produto dos dois nos dá aí a carga por metro de comprimento de laje, né? Ou por metro de largura, como queiram. Então, a carga P1 é uma carga de 5,75 por metro, né? A carga P2 seria devido ao peso do pavimento. Então, vamos pegar aqui o comprimento do pavimento vezes a sua espessura, vai me dar a área da seção transversal do pavimento. Esta área vezes o peso específico do material que constitui aí o pavimento, vamos considerar que seja de concreto, né? Vai nos dar aí o peso total do pavimento, né? Carga P2, que é de 3,75 kN por metro. Percebam que esse campo aqui é um campo editável, tá? Se você mudar aqui a espessura do pavimento, ou também mudar aqui o comprimento do balanço, aqui no caso o comprimento da pista, que é 1,05, né? Podemos aqui mudar também o valor do peso do pavimento, o P2, certo? Então essa tabela toda é editável, vocês podem editar aqui e fazer essas operações aqui de forma mais rápida, né? Recapeamento futuro seria o valor de 2,5 kN por metro quadrado, o valor da carga característica definida pela norma, né? De 2 kN por metro quadrado, vezes a largura da pista. A pista tem 1,05 metros mais 0,2, né? Ela vai até o início aqui da barreira, né? O pavimento. Então, toda essa distância aqui é 105 centímetros mais 20, ou seja, 125 centímetros, né? Ou 1,25 vezes os 2 quilonewtons por metro, nos dá 2,5 kN por metro de carga, né? Devido ao recapeamento futuro. E por último, o peso da própria laje em balanço, que vai considerar aí a área da seção transversal, né? É uma área em trapézio, então vamos calcular a área da seção, que é a área de um trapézio, né? A média das espessuras vezes o comprimento da laje, vezes ainda o peso específico do concreto, nos dá aí a carga por metro de largura, né? Então, com isso aí nós determinamos aí as 4 cargas, né, que vai nos fornecer o peso total da laje. As cargas dos elementos que compõem a laje em balanço, que somadas nos dão aí o peso total o peso total da laje, né, por metro de largura, que é representada pela letra V, índice G, né? O VG aí é a carga, é a força cortante devido às cargas permanentes, que dá 21,28.
Até deixa eu arrumar aqui, que a largura da laje aqui seria de 1,65, né? E não 1,25. Então vamos aqui editar 1,65. Clicando aqui em calcular, nós aumentamos aqui um pouco o valor da carga P4, né? E também aumenta um pouquinho o valor da força devido à carga permanente, a força cortante devido à carga permanente. Não aumenta muito, eu acho, né? Bem, somando aí dá 21,28. Só deixa eu recalcular aqui que fazendo essa conta de novo aqui, ponto 2 mais ponto 25 dividido por 2 vezes 1,65 vezes 25. Dá 9,28, tá certo então. Ok? Continuando aqui. Agora vamos definir aí o peso, aliás, a força cortante devido à carga acidental. Para isso vamos usar a tabela de Rush. Então temos aqui o comprimento LX, que seria do apoio até a roda, né? Seria de 1,25. Vamos considerar aqui uma largura da roda, que representada aqui pela letra X. Essa é uma largura média, porque a roda tem duas larguras, uma ao longo do seu comprimento e outra ao longo da sua largura, né? A área de contato entre a roda e o pavimento seria essas dimensões, a largura vezes o seu comprimento, né? 0,2 vezes 0,5, e daí a área de contato da roda com o pavimento, 0,10. A distância x seria o lado de um quadrado com a mesma área da área de contato entre a roda e o pavimento. Então, se você extrair a raiz quadrada de 0,1, vamos ter aqui o valor de 0,32, que é o valor de x, que é essa largura que iremos considerar aqui. Vejam que o peso da roda provoca aqui um espraiamento do bulbo de pressões. Esse bulbo de pressões ele forma um cone a 45 graus com a vertical, né? A distância T, que é a distância que vamos considerar aí no parâmetro do método de Rush, seria a medida desse cone exatamente na linha média da laje, aqui da espessura da laje. Então, para isso a gente vai somar o valor de x com 2 vezes a espessura do pavimento mais a metade da espessura da laje, certo? É como tá mostrado aqui embaixo, ó, né? A espessura da laje nessa região aqui onde a roda tem o contato com a laje seria de 23 centímetros. Como a laje tem espessura variável, né? Bem ali onde a roda está em contato, na sua situação limite, a laje teria 23 centímetros de espessura. Então, essa espessura que iremos considerar aqui no cômputo da largura T. T seria o x, que é 0,32, mais 2 vezes. Abre parênteses aqui, é a soma da espessura da laje com a metade da espessura a espessura do pavimento, que é 0,12, mais a metade da espessura da laje, que é 0,23 sobre 2, né? Então, a largura T seria de 0,79 metros. A largura LX foi dada, 1,25. Então, os parâmetros LX sobre A e T sobre A são calculados desta forma, né? Dividindo os valores de LX e T pela distância A, que é a distância entre as rodas. Então, seria para LX sobre A, teríamos 0,625, para T sobre A, teríamos 0,395. Com esses valores, nós entramos na tabela de Rush, associada a esse tipo de laje, que é uma laje em balanço, seria a tabela 100, né? Então, entramos com esses valores na tabela de Rush. LX sobre A estaria aqui na coluna esquerda, né? Está entre 0,5 e 1, né? Então, estaria definido, os valores do coeficiente K1, K2 e K3 estariam entre esses dois valores aqui. Para esses valores da tabela, né? Dentro dessas duas linhas definidas pelos extremos desse intervalo, que vai de 0,5 a 1, onde
está contido o valor de 0,625, né? E T sobre A, aqui no caso aqui, vamos calcular aqui a força cortante na direção X, considerando que a direção do tráfego esteja paralela ao eixo Y, né? Então seria essa segunda parte da tabela aqui. T sobre A deu 0,395, então está entre 0,25 e 0,50, né? Então nós temos esse contorno em vermelho aqui que define aí o valor que vai definir aí o valor do coeficiente K1, né? Nós vamos interpolar esses valores. Para isso eu também fiz aqui uma macro para facilitar aí a interpolação, né? Então nessa tabela aqui de baixo, nós vamos, em azul aqui, vamos colocar o valor dos parâmetros T sobre A e LX sobre A, né? T sobre A é 0,395, então está entre 0,25 e 0,50, né? Então esses valores aqui são os extremos do intervalo aqui onde está contido o T sobre A. Para LX sobre A temos 0,625, ele está entre 0,5 e 1, né? Nessas duas linhas aqui, entre 0,5 e 1. Aqui esse campo aqui de baixo da tabela, nos campos extremos, esses campos aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, estou apagando inclusive, nós vamos colocar os valores que estão aqui dentro desse contorno em vermelho. Então, o valor superior esquerdo, 1,44, né? O valor superior direito, 0,70. O valor inferior esquerdo, 1,69. O valor inferior direito, 0,88. Veja que não tem a vírgula lá, né? É 0,88 que aparece. Voltando aqui, 0,88. Ok? Então, preenchido esses campos aqui, nos cantos aqui desses 9 valores, né? Clicamos aqui em calcular e ele automaticamente já calcula. Vou apagar aqui para vocês verem. Clicando em calcular, ele já faz a interpolação para esses 4 valores, né? Esses valores intermediários aqui é a interpolação que foi feito, por exemplo, 1,5025 é o valor interpolado de 1,44 e 1,69, né? O valor de 0,745 é o valor interpolado entre 0,70 e 0,88. Depois faz uma nova interpolação, né, horizontal, para retirar aqui o valor que está em negrito. Este valor em negrito é o valor de K1. Tá? O valor de K2 e K3 é a interpolação dos valores dentro desse contorno em vermelho aqui à direita, né? O K2 seria para as cargas de multidão, P minúsculo, e o K3 para as cargas de pedestres. Então, como eles são todos nulos, né, o resultado seria 0 para K2 e K3, né? Então, a força cortante devido à carga acidental seria uma ponderação dos coeficientes K1, K2 e K3 com as cargas do trem tipo, do veículo que estamos adotando, né? Que no caso aqui é o TB450. Então, P seria 75, P maiúsculo, né? P minúsculo seria 5 km por metro quadrado e P' 3 km por metro quadrado. O valor de φ é o valor do coeficiente de majoração dinâmica, que foi dado lá no enunciado, né? Então, calculando aí o VXK, né? O VXQ, temos aqui então o coeficiente de impacto, que é 1,417. O VXQ, né, seria então igual a 112,97. A força cortante devido à carga permanente foi calculada, né, antes, 21,28. A força cortante de cálculo seria a ponderação da força cortante devido à carga permanente e acidental, usando esses coeficientes 1,3 e 1,4, certo? Então, a força cortante devido à carga permanente, a força cortante de cálculo, né, seria 185,82. Aqui também é tudo editável os valores aqui. Agora vamos calcular aqui a força cortante reduzida, né? Porque a laje tem seção, tem espessura variável, né? É hemísola. Então podemos fazer uma redução da força cortante de cálculo aqui, usando essa equação, né? Então os parâmetros que a gente vai usar estão aqui à direita. Vocês podem editar também com os valores que vocês
precisarem no futuro, né? O momento de cálculo usado para o dimensionamento da armadura de tração é 118,72. A altura útil seria de 0,21 metros, ou 21 centímetros, né? A espessura da laje 0,25 e a largura da laje seria de 1,45. Essa largura seria 1,65, né? Vamos aqui arrumar, como vocês viram na figura, novamente. O LX seria de 1,65. Esse aqui é o LX para o VXQ, para a força cortante devido à carga acidental, mas o LX, que seria o vão da laje total, seria de 165 centímetros. Então é esse valor que a gente vai considerar, ok? Então só arrumando aqui, voltando, né, no slide. Só um pouquinho, mais um aqui. Então 1,65. Então vamos recalcular aqui, né? Então a força cortante reduzida seria de 172,69. Agora vamos fazer a verificação quanto à resistência, né? A primeira delas é quanto à necessidade de estribos. A força de cisalhamento resistente da laje, VRD1, é calculada por essa equação aqui que nós já apresentamos, né? Calculando todos os parâmetros colocados nessa equação, que são a força de cisalhamento de cálculo, força resistente, a força de cisalhamento resistente da laje, o valor de K, que seria 1,6 menos a altura útil, o ρ1, que é a relação entre a armadura de tração e a área de concreto, né? Vamos considerar aqui a armadura de tração de 45 centímetros quadrados, né? Então, a taxa de armadura seria de 0,018. Ok, considerando todos esses parâmetros na equação, né? Nós clicamos aqui em calcular e nos fornecido aí o valor da força resistente de cisalhamento, né? Força de cisalhamento resistente, que é de 0,18 meganewtons por metro, ou seja, 179,69 kilonewtons por metro, né? Colocando aqui na mesma unidade da força de cisalhamento de cálculo reduzida que calculamos há pouco. Então, como a força resistente é maior que a força de cisalhamento, dispensa-se aí a armadura de cisalhamento, certo? Se por acaso o VRD1 desse menor que a força de cisalhamento, o que nós teríamos que fazer? Teríamos que aumentar a área de aço da armadura de tração, né? Com isso nós aumentaríamos aí a resistência ao cisalhamento. Agora vamos verificar a resistência do concreto quanto à compressão das diagonais, né? Calculamos aqui o VRD2, que é a resistência do concreto nas diagonais comprimidas, né? Que é calculada por essa equação. 0,5 de αβ1, αβ1 é dado aqui, né? Tem que ser menor que 0,5, vezes o FCD, que seria FCK sobre 1,4, vezes BW vezes D, que são as dimensões da seção da laje, né? E vezes 0,9. Então, calculando aí com os parâmetros que já obtemos do enunciado, né? Temos aí que VRD2 é 843,75 kN por metro, que também é maior que a força cortante de cálculo reduzida, né? Portanto, as diagonais comprimidas são... aliás, o concreto é resistido, né, pela compressão das diagonais, na compressão das diagonais da treliça clássica. Então, as duas verificações aí foram feitas nesse exercício, né? Então, com isso aí, apresentamos para vocês aí a maneira de definir as forças cortantes de uma laje em balanço, né? Usando aí a tabela de Rush, e fizemos a verificação quanto à resistência ao cisalhamento da laje, né?
São duas verificações. Uma com relação à necessidade de armadura de cisalhamento e outra com relação à verificação das diagonais comprimidas de concreto. Certo? Com isso aí, encerramos o conteúdo dessa semana. Ok? Vou postar esta aula, a gravação dessa aula no AVA. Repetindo, semana que vem nós temos nossa prova, né? Então o conteúdo da prova seria abordado até aqui, né? Desde a nossa aula de número 7 até a aula de hoje, a aula de número 13. Ok? Então, pessoal, agradeço aí a atenção de todos e nos vemos na sequência aí. Boa semana para todos.